Olá, sejam bem-vindos ao FCast FMU Fianfaan Level Up. O cast que leva para você um pouco da nossa história, que fala para você da construção do conhecimento, dos nossos bastidores, apresenta para você professores, alunos, cases, projetos. A gente está aqui hoje com a Escola de Saúde, você já sabe, a escola que leva a prática de clínica real desde o primeiro dia. A gente tem muito orgulho de falar das práticas das pessoas que a gente forma. E hoje a gente vai contar história de uma egressa que fez o curso nosso de veterinária, medicina veterinária. A nossa egressa, a Júlia Lopes, seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. E a gente tem aqui também a Daniela Baccarelli, tá certo? Falei o nome certo. Baccarin. Baccarin. Então, Daniela Baccarin, a Júlia trabalha com ela, então ela é a gestora da Júlia. A gente vai conhecer um pouco dessa história que permitiu com que a nossa aluna fosse estagiar lá com a Daniela, e aí elas começaram uma história que elas vão contar aqui pra gente. É uma história de resiliência, é uma história de entrega, é uma história de foco, é uma história de motivação pessoal. E é isso que a gente gosta de falar e de conhecer. Júlia, conta para nós como é que você foi para a veterinária, né? O que te motivou a fazer o curso de veterinária e um pouquinho da sua trajetória dentro do programa. A gente sabe que, assim, não é fácil. Qualquer projeto, né, gente, que a gente vá desenvolver, que leve um tempo, é preciso que a gente tenha muito foco, muita disciplina. Eu queria que você contasse um pouco dessas coisas que te ancoraram durante o programa, para a gente conhecer um pouquinho de você, tá bom? Legal. Então vamos lá. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Estou muito feliz de voltar aqui para casa, para o local que eu me formei, consegui realizar meu grande sonho de me tornar uma médica veterinária, né? Finalizei meu curso na FMU. E contando um pouquinho como eu escolhi esse curso, eu acho que o curso me escolheu, eu nunca tive uma segunda opção. Desde criança, eu sempre quis ser médica veterinária, sempre quis cuidar dos animais. E sempre de pequenos, né? Sempre tive cachorro, desde que eu tinha 4 anos, ganhei minha primeira cachorrinha. E o amor foi sempre muito grande, assim, né? Sempre gostava de encontrar animais de rua, sempre gostei muito de acompanhar, né? As ONGs, enfim. O amor sempre acho que foi o principal pilar, assim, né? E aí, quando eu estava finalizando o ensino médio, né, o 3º ano, eu fiquei meio em dúvida porque eu pensei, nossa, mas veterinária é medicina, né? É muito difícil, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? E aí, no fim, eu acabei seguindo meu coração e fui muito feliz. Não podia ter feito uma escolha melhor, assim. Eu gostei muito de todo o meu período, né? Toda a minha jornada na graduação. Gostava das matérias, gostava muito de clínica de pequenos. Só que no final, aconteceram algumas interferências, né? Primeiro que, faltando um ano para me formar, a gente acabou entrando na pandemia. Então, aí mudou toda a estrutura, né? Toda a modalidade que era totalmente presencial. Um curso de medicina veterinária é um curso 100% presencial, né? A gente precisa estar lá presente para as práticas. E a gente entrou em pandemia e não saberia como a gente ia seguir com as aulas, né? Se seria na modalidade online, se a gente esperaria. E aí a gente acabou caminhando pela modalidade online, né? Que não tinha como realmente estar presencial na faculdade. Então, precisei me adaptar para essa nova modalidade aprendendo de casa. Então, precisei me organizar, né? Montar um cantinho para conseguir prestar atenção, me organizar. E aí deu super certo. Pandemia foi um desafio para todo mundo, né, gente? Foi. Vocês lembram? E para a educação, loucura mesmo, né? Porque da noite para o dia, um curso como esse, né? Cheio de prática, que é feito dentro de um hospital veterinário. Quer dizer, então, na hora que você vê algumas coisas do programa que tiveram que fazer uma transformação. Exato. Muita coisa ali, de novo, disciplina, né? Disciplina total, organização, comprometimento, você tinha que realmente querer, né? Porque mudou tudo. A gente estava acostumado a ir lá todo dia presencialmente, fazer as aulas, fazer as práticas, e aí virou tudo online. A FMU tentou fazer da melhor forma possível, né? Tudo muito rápido, porque foi do dia para a noite que a gente entrou em lockdown. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Que eu tive que ter muita
muita resiliência também com todo o processo. E o segundo, que eu acredito que foi o maior, assim, né, que foi a maior dificuldade que eu tive, é que nesse período eu acabei perdendo a minha mãe faleceu nesse processo. E foi muito difícil, o caminho mais fácil era eu trancar, principalmente porque a gente estava em pandemia, né, então o caminho mais fácil era eu trancar, parar, tentar me restabelecer, mas eu falei, não, parar, desistir não é uma opção, falta 1 ano para eu me formar. Eu não vou desistir agora, até por honrar, né, ela que pagava minha graduação, tinha muita vontade de me ver me formar. Então, não era uma opção, eu tive que ter muita inteligência emocional nesse período e voltar, né, entender por que eu entrei nesse curso, qual que era o meu objetivo. Eu sabia que desde o início, né, desde quando eu era criança, que o meu objetivo, o meu propósito era auxiliar de alguma forma os animais, né, direta ou indiretamente. Hoje eu atuo indiretamente, né, eu não estou lá na linha de frente, nas clínicas. Então eu falei, eu preciso continuar. Educação é algo que nunca ninguém vai tirar de você. Interferências sempre vão acontecer, né? Nossa vida não tem um script a ser seguido. Então, eu acho que essa foi a minha maior motivação, assim, para continuar, o meu objetivo, o meu propósito e a vontade, né? Eu sempre fui muito apaixonada por esse mundo da medicina veterinária. Então, acho que esses foram os principais motivos, pilares que fizeram eu continuar e conseguir concluir, né? Apesar de todas essas desavenças que aconteceram. A gente não controla tudo, né? Não, a gente vai não tem aprendendo como. que a gente não controla tudo. A hora que você vai para a vida real, a vida é assim, gente. Vão acontecendo várias coisas e a gente vai tendo que contar com esse esforço, com essa maturidade. Isso é uma maturidade, né? A gente poder lidar. Não é todo mundo que consegue ter essa inteligência emocional para passar por dificuldades como essa. Perdas causam alguns traumas, né? Então é muito fácil você se manter focado ali, principalmente uma perda, né, tão próxima, né, emocional ali, bagunça muito. Mas, quando a gente tem essa inteligência para manter o nosso foco, isso alavanca a nossa vida, né? Alavanca os nossos resultados. E foi aí que a Daniela entrou na sua vida. Né? Aí, nesse período que Juliana foi estagiar lá com vocês, né? Dani, seja muito bem-vinda aqui. Conta para nós. Eu não sei se ela foi para a sua área, que é a área de marketing. Como é que vocês receberam? Acontece um pouquinho disso. E se você puder também, fale um pouquinho desses... quais foram as competências da Júlia que te chamaram a atenção de imediato para uma estudante. E depois a gente vai falar mais, porque ela ficou lá, gente. Olha que coisa legal. Boa tarde, ouvintes. Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite. Falar da medicina veterinária é sempre maravilhoso. E, além disso, a gente tem uma oportunidade de falar com os profissionais que estão em formação e dando os primeiros passos nessa profissão tão linda que eu também escolhi e é uma profissão que eu amo tanto. E a gente está aqui para falar da Júlia, né? Então, quando a gente olha para a Júlia e olha para esses profissionais que estão começando no mercado de trabalho, existem algumas características, sim, que a Júlia apresentou desde a primeira conversa, desde a primeira entrevista. A Júlia sempre mostrou entusiasmo. Em todo o processo seletivo dela, ela tinha uma energia muito diferente. A Júlia sempre mostrou uma excelente comunicação, que para mim a comunicação é um ponto fundamental. A Júlia, em todas as conversas, ela trouxe exemplos do quão disciplinada e organizada ela é. E quando a gente fala em exemplos, o que é importante também, o candidato, e a Júlia fez muito bem isso, trazer exemplos de experiências extracurriculares. Então, de participação em semanas acadêmicas, organização dessas semanas acadêmicas, participação em projetos acadêmicos. Pessoal, eu sei que devem ter inúmeros projetos aí, sempre participem. Monitoria, como é importante monitoria, projetos sociais, e eu sei que a FMU tem muitos projetos sociais também, então participem.
E além dessas experiências, por que a gente fala muito que é importante essa vivência extracurricular? Porque é dessa forma que no momento do processo seletivo, o gestor ali, o profissional que está do outro lado da mesa, ele consegue avaliar o quão bom ou não essa pessoa ela se relacionou com outras pessoas e o quanto também ela consegue lidar com situações difíceis que podem aparecer no cotidiano, na rotina de trabalho. E quando a gente fala, né, pensa em quais são as características de processo seletivo, a Júlia continuou chamando atenção na preparação da entrevista. Então, ela pesquisou sobre a empresa. E no discurso dela, ela trouxe o como a cultura e os valores da empresa se ligavam a ela, e ela trouxe o portfólio. Então, sem dúvida alguma... Aplicada, né? Super aplicada. Super aplicada. Isso dá certo. E como esse repertório que ela trouxe, ela fez com que todas as conversas no processo de entrevista fluíssem super bem. Mas para a gente fechar essa parte, né, de como que a Júlia se destacou, para mim o ponto principal que a gente tenha tomado, que nós escolhemos a Júlia e ela também nos escolheu, foi que desde o início ela mostrou muito focada, determinada e com um objetivo muito fixo de conseguir a vaga. Isso foi fundamental para ela ingressar e trabalhar com a gente. Muito legal, isso é bom isso, né, Júlia? Olha lá, que vai reforçando, né, os pontos fortes da trajetória, né? E conta para nós, a Daniela trouxe para a gente o quanto essas atividades extras, salas, né? Sim. Elas foram importantes para desenvolver mesmo essa competência. Queria que você falasse, lembrasse uma delas que você achou muito legal e que foi que você conseguiu se desenvolver. E fala para a gente também um pouco de como é que é esse foco, a hora que você está se preparando, a hora que você vai para participar do processo seletivo, que competências você queria deixar claro, transparecer, que eles pudessem perceber que de fato você tinha e que podiam contar com você. Legal, vamos lá. Falando um pouquinho sobre experiências extracurriculares, né? Eu acho imprescindível todo mundo que está fazendo qualquer curso, principalmente da saúde, a gente precisa fazer estágios, precisa entender o que você gosta, o que você não gosta. E numa faculdade de medicina veterinária, todo mundo entra querendo clinicar, né? Eu acho muito difícil uma pessoa entrar querendo entrar numa indústria, enfim, que foi o meu caso, mas foi mais ao decorrer do curso. Então, no início, eu comecei fazendo semanas acadêmicas, na FMU participei da organização, então entendi como funcionava, como eles faziam, né, toda a estrutura de planejamento dos palestrantes, como dividiam as salas, então entendendo mesmo como que era, né, toda essa dinâmica, todo esse fluxo, que me fez entender se eu realmente gostava daquilo ou não. Eu participei também do Rovet, fiz estágio no Rovet lá da FMU também, fiz alguns meses de estágio lá presencial que foram muito legais. O Rovet é o nosso hospital veterinário da FMU. Que atende a comunidade. Exatamente, é muito bom. Fica lá na faculdade, é só descer que já está lá no Rovet, então a gente está muito próximo, né, do hospital veterinário para quem quer fazer clínicas veterinárias. Fiz estágio também em outras áreas de silvestres, porque eu realmente queria me encontrar, queria ver o que eu gostava, né? E aí acabei me encontrando na indústria, que é um lugar que eu me apaixonei, o mercado pet, sou apaixonada por esse mercado. Estou até hoje, né? Entrei como estagiária na MSD Saúde Animal, atuo no marketing voltado para o médico veterinário, junto com a Dani Bacarin. E ela foi a minha primeira gestora, desde estagiária até hoje, vou completar 5 anos de MSD esse ano. Então, sou muito feliz nessa área e eu acho que as principais competências quando você quer entrar numa empresa eu acho que o primeiro passo, você precisa se identificar com a cultura do lugar, né? Você precisa ter o mesmo propósito. Bom. Precisa ter o mesmo propósito, precisa entender quais são os propósitos da empresa, se fazem match, né, com você. Entender um pouco da área, se você acha que você vai se encaixar, se você vai ser feliz naquele lugar, porque para mim, eu preciso ser feliz, eu preciso gostar do que eu tô fazendo, né, eu acho que isso é o principal. E aí você vai se desenvolvendo, vai entendendo, principalmente no estágio, né, eu acho que o estágio é um local para você entender se você gosta de fazer aquilo ou não, então é a sua chance de ver se você quer aquilo para sua vida ou não, você tem a chance de mudar, né, no período do estágio enquanto você está na faculdade. Então, você não pode perder. É um período muito crucial para toda a sua jornada e desenvolvimento profissional.
É riquíssimo, né, esse momento mesmo. E gosto muito dessa coisa que você traz, de ser um momento de você avaliar se é isso, se não é isso, né? Que você tem essas possibilidades. Ô, Dani, a gente estava falando aqui das competências e da carreira que ela está construindo lá com vocês. O que você diria, assim, do ponto de vista do gestor, como é que ele olha, auxilia até a sua equipe e o pessoal que está chegando, começando a carreira, a se desenvolver, a ficar no trilho e a buscar esse desenvolvimento? Boa, perfeito. Quando a gente fala do desenvolvimento profissional desde a entrada do colaborador na empresa e como ele vai mudando de etapas, né, durante todo o decorrer, tem algumas competências que eu julgo que realmente elas são importantes. A primeira delas é a inteligência emocional. Então, a Júlia, ela tem uma inteligência emocional bastante interessante que fez com que ela conquistasse alguns passos importantes até aqui. E quando a gente fala em inteligência emocional, a gente traz o ser empático. Então, é a pessoa, de fato, se colocar no lugar do outro, mas com o olhar do outro, não com o olhar dela. E continuando, né, na inteligência emocional, a questão do dar e receber o feedback sempre de uma maneira positiva e aberto para que você realmente evolua e que você contribua para o outro evoluir. Então, a inteligência emocional, para mim, é fundamental. Um outro ponto que para o desenvolvimento é o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é fundamental para que a empresa ela consiga alcançar os objetivos dela e você, como colaborador, né, também conquistar os seus objetivos. Um outro ponto também que eu julgo importante, que é o que a gente chama de criatividade aplicada, que nada mais é aquele profissional ele apresentar soluções para as dificuldades, para as situações rotineiras e para os desafios que eles podem ser pequenos, médios e grandes ali no dia a dia. Então, além de apresentar essas soluções, é como nós fazemos a exposição dessas ideias que vão surgindo. Então, o colaborador também ele tem que ser proativo. Então, o profissional proativo é super importante para o desenvolvimento. O profissional ele tem que ter autonomia. E para mim a autonomia ela não é dada, não. Ela é conquistada, né? E para fechar esse bloco aí dessa pergunta de quais são as competências, a gente fecha chamando a atenção aí de todos vocês, ouvintes, para que vocês estejam sempre antenados, então esses profissionais sempre antenados nas movimentações de mercado. Então, o que está acontecendo naquele mercado que eu preciso me atualizar? Agora a gente vê, né, todo o movimento de inteligência artificial, né, Júlia, por aí, todo o movimento da cultura digital e todas as ferramentas digitais, os pontos de sociabilidade, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Então, é super importante que o profissional ele esteja navegando em todos os temas da atualidade. Acho que é isso. Perfeito. Muito bom, né? Muito bom, gente. Vou contar para vocês que o nosso tempo aqui já se esgotando. Vocês acreditam? Não acredito, mas já muito rápido, muito rápido. E esse assunto nos interessa muito. E a conversa tá ficando gostosa. E aí que a gente, né, quando você às vezes fala, meu Deus, não é possível que já passou. Então eu vou pedir para vocês se despedirem desse FCast, fazendo as considerações finais de vocês, deem os recados para os seus alunos, para quem quer fazer veterinária, né, medicina veterinária. Então fiquem à vontade para as considerações finais. Eu vou começar, então, com as considerações finais. Então, o primeiro ponto é sonhe, sim, sonhe com a conclusão do seu curso, sonhe com a sua carreira, mas o sonho, ele é só o primeiro passo. Então, o segundo passo é você concretizar esse seu sonho. E para você concretizar esse seu sonho, você precisa ter muita força, você precisa ter muito foco, ter muita fé, ser gentil com você, acreditar e sempre comemorar as pequenas conquistas. Então, nessa jornada de aprendizado na faculdade e também no desenvolvimento profissional, sempre busque
empilhar os tijolinhos, né? Construir a sua base sólida. E essa construção, esse empilhar os tijolos, ele não está só no desenvolvimento da formação técnica que a gente adquire durante a faculdade, mas durante o período da faculdade é muito importante buscar essas experiências extracurriculares, buscar o desenvolvimento de línguas, buscar conhecer quais são os temas que estão no mercado, aí como a gente comentou, inteligência artificial, enfim. Acho que para fechar, né, além de línguas também, acho que ter uma mentoria pode ser interessante. Mira em alguém que você admira, que pode te ajudar nesses primeiros passos. Leia muito. Ouça muito os Fcasts da vida e os Por favor, podcasts. Fcasts. E para fechar, a minha mensagem é: busque sempre a sua melhor versão dia após dia e nunca desista. Vá em frente que você vai conseguir traçar uma trajetória linda aí. É isso. Legal. E agora, para fechar, o meu recado para vocês seria que escolhesse o curso, né, um curso que tem a ver com você, que você goste, lembrando que vai ser a profissão que você vai seguir para o resto da sua vida, né, então escolher com muita sabedoria. Se for o caso da medicina veterinária, ter muito amor aos animais, aos humanos também, né? Porque o pessoal fala que entra na veterinária porque gosta dos animais e não gosta dos humanos, mas você tem que tratar com os tutores, né? Então, ter sempre muita empatia, aproveitar muito bem esse período de faculdade, que é um período muito rico para você fazer networking, conhecer novas áreas, né, dentro do seu próprio curso, e saber que a trajetória da faculdade não vai ser uma linha tênue, podem acontecer diversas coisas, assim como aconteceram comigo, e se manter firme, relembrar sempre qual é o seu propósito, seu objetivo, e sempre pensar positivo, que no final vai dar tudo sempre certo. Gente, olha que delícia, né? De Fcast esse, que conta um pouquinho da história da nossa egressa, da Júlia Lopes, da pessoa que ajudou, né? Da importância do gestor, de um gestor focado, de um gestor que ouve, de um gestor que cuida da carreira, porque a gente vai construindo isso junto. Então, da Daniela Bacari aqui, dentro da toda a área, né, de todo o caminhar da Júlia, a gente fica muito feliz de poder compartilhar essas histórias, e foi uma aula aqui, né? Uma aula de competências, uma aula de relacionamento, uma aula de foco dentro do seu programa, dentro da experiência ali dentro da faculdade e fora dela. Como é que a gente usa tudo aquilo para cuidar da carreira com foco, com propósito, com determinação. Então, esse foi o nosso Fcast. Eu sou a professora Carminha Oliveira e vai ser um prazer contar com vocês nos nossos próximos Fcasts. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.